Não sofra por antecipação. E qual o motivo de nós colocarmos esse tema nesse vídeo? Nós encontramos com um conhecido e nós perguntamos a ele a respeito, né, de casamento, a respeito de vida a dois, e ele começou a compartilhar, né, as suas experiências, mas o que nos chamou a atenção no seu compartilhamento da sua história é que ele falou que ele não vai ter filhos de jeito nenhum. Nem ele, nem a esposa dele, eles estão decididos a não ter filhos. Então nós perguntamos ele a respeito se havia algum problema, né? Se o problema era financeiro ou o problema era por ordem biológica. Indagamos ele e ele falou o seguinte para nós, ele falou assim: olha, eu não quero ter filho porque é o seguinte, esse mundo é muito difícil, esse mundo está muito mal e eu tenho medo do meu filho ou dos meus filhos sofrerem nesse mundo. E ele começou a expressar uma preocupação de forma antecipada que ele nem teve a experiência ainda. Ele nem sabe se realmente o filho ou os filhos deles irão sofrer, e ele se antecipou e já falou que não vai ter. E detalhe, não só eles decidiram não ter filhos, mas também ele decidiu ir mais além, tomar uma atitude radical, né, filha, de fazer a famosa vasectomia. Mas ele, por medo, simplesmente medo, está fazendo com que ele perca o privilégio de ser pai e de fazer a esposa ser mãe, né? E o que é pior, ele, como o chefe da família, já colocou na cabeça da esposa que o mundo é muito mal, que quando eles tiverem, se eles tivessem um filho, esse filho iria sofrer. Então, para evitar que o filho, que talvez um dia eles fossem ter, eles resolveram não ter, para evitar o sofrimento do filho. Logicamente, que cada um é dono de si, ou seja, cada um toma a atitude que quiser, mas essa história nós paramos para pensar e nós queremos fazer um paralelo com a questão do relacionamento, que é o propósito desse canal. E uma das coisas que você precisa entender, de repente você também está pensando: olha, eu nunca mais quero ninguém, eu nunca mais quero me envolver com ninguém, com medo de sofrer assim como esse rapaz. Ele está sofrendo por antecipação, talvez seja o seu caso em relação a arrumar um parceiro ou arrumar uma parceira, porque você já foi ferido lá atrás, os anos já se passaram e vocês tomaram a atitude seguinte: não quero mais ninguém, eu não quero sofrer. E a pergunta que eu te faço é o seguinte: qual é a certeza que você tem que você irá sofrer? Não, sofrer, olha só, sofrer está no pacote da vida. Sim, sim. Sim, vocês estão vivendo alguns sofrimentos agora, mesmo estando sozinho, e talvez o motivo de estar sozinho já seja um sofrimento para você. Aí você não quer ter uma experiência em ter um novo companheiro, uma nova companheira, porque você tem medo de sofrer. Exatamente. E estar sozinho muitas vezes está causando sofrimento, muitas vezes está causando dor. E como esse rapaz que não quer ser pai, né, a gente pegou a história dele para falar, me veio à memória aqui, na hora que Nelson estava falando, que eu escutei a história de uma moça que já era casada e que ela teve um filho do primeiro relacionamento e por medo, porque ela passou muitas situações para criar esse filho, por medo de um novo filho gerar esses sofrimentos que ela teve no passado com a criação desse primeiro filho. E ela, quando conheceu esse segundo esposo, ela falou para ele: eu não quero mais ter filho. Ele, depois de algum tempo, resolveu que queria ser pai. Ela decidiu abrir mão do amor que ela tinha pelo rapaz, porque ela não queria ter o filho com medo do filho sofrer. Meu Deus. Que loucura! Aí, depois de 10 anos casada com esse homem, ela abriu mão do amor por medo do filho que ela poderia ter com ele vir a sofrer um dia. Então, o medo é um mal ou uma ferramenta que às vezes faz você perder a oportunidade de conhecer pessoas boas, de ter relacionamentos maravilhosos por alguma coisa que talvez nem vai acontecer. Sim, como é o caso desse rapaz. Então, queridos, não sofra por antecipação. Entenda bem uma coisa: viver, estar vivo já é um risco. Já é um risco. Você sai da sua casa para trabalhar, ou para ir para uma academia, ou levar seus filhos, né, para o colégio, não sei. Vocês já estão correndo risco. Não só quando você sai, dentro da sua própria casa. A vida é um risco. A vida é um risco. A vida é um risco. Quantas histórias, mesmo se não aconteça acidente, doença, toda hora você está se arriscando de alguma maneira. O que você tem que fazer não é dar ênfase àquilo que pode acontecer, mas viver aquilo de bom que você está tendo hoje, né? Verdade, aproveitando aquilo ali, o momento que você está vivendo.
É isso, né? Agora, em relação aos relacionamentos, como é que vocês podem amenizar os riscos? Primeira coisa, vocês precisam ser criteriosos a respeito de arrumar uma futura companheira ou um futuro companheiro. Vocês precisam, né, colocar alguns critérios. Nós até liberamos um vídeo, né? Sobre critérios. Falamos sobre critérios. Então, o que vocês precisam fazer é isso. Sejam criteriosos. Ou sendo, observe, né, se essa pessoa, né, é uma pessoa de caráter, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa, né, que respeita. Procurem saber, né, no meio da vizinhança, de repente você vai ter a oportunidade de ir na casa dele ou na casa dela, ou até mesmo antes de vocês se relacionarem, de repente vocês têm algum amigo em comum, então procurem saber nas redes sociais também, entre lá. E o que acontece, essa questão da antecipação, né, de você sofrer por antecipação, é a pessoa ficar sofrendo. E se ele fizer tal coisa comigo? E se me trair? Meu Deus. E se me deixar? Você não pode viver assim. Não se pode. você tiver critério na hora de escolher alguém, né, de se relacionar, você vai evitar alguns problemas. E detalhe que quando se trata de ser humano, o ser humano é falho, mesmo vocês sendo hiper criteriosos, mesmo a régua de vocês, né, vocês pondo ela lá em cima, vocês vão ter algum tipo de problema. Por quê? Não existe relacionamento perfeito, não existe, né, um ser com a auréola na cabeça, alguém se apresentar, né, falar assim, olha, eu sou, né, a solução dos seus problemas. Até essa pessoa que é boazinha, e nós conhecemos uma senhora que ela fala o seguinte, ô Simone, não existe um bom sem defeito. E é verdade, querido. É verdade. Não existe um bom sem defeito. Eu tenho defeito, minha esposa também tem defeito. Todos nós temos defeitos. Agora, você ficar sofrendo igual peru de véspera, né? Ou seja, no peru de festa, né? Ficar sofrendo por antecipação, com medo, né? Não quero dar oportunidade, porque, né, eu tenho medo de sofrer e tal. E eu vou abrir um parênteses também. Eu não quero fazer amizade com ninguém, prefiro ficar na minha, porque, né, lá dá 20 anos, 4 dias e 2 horas e 3 segundos lá atrás, uma amiga minha me traiu. Olha, querida, tá na hora de você levantar dessa situação, sacudir a poeira, dar a volta por cima. A vida, ela é feita de riscos, né, filha? Sim. A vida é feita de riscos. Sim, a gente vai passar muitas fases, muitas estações na nossa vida e a gente tem que encarar cada uma delas, porque você vai fugir disso. Você vai virar um eremita, né? Um eremita, é. Vai pra dentro de uma caverna, vai lá ficar comendo, matar cobra e ficar comendo cobra. Calango. Calango. Por medo de viver algumas experiências na vida, não tem como fazer isso, não tem como fugir. E se você fugir, você vai perder muitas oportunidades, né? Verdade. E quem foge de relacionamento familiar, né? De amizade, relacionamento entre casal, perde o lado bom que sempre tem, né? Todo relacionamento tem um lado bom. Quando você tem amigo, por mais que você às vezes tem alguma diferença de opinião com seus amigos, mas se relacionar, ter amigos para você conversar, sair, sei lá, fazer tantas coisas, tão bom, né? Se você não tiver um relacionamento, como que você vai viver isso? Se você se trancar, não, eu agora não quero mais amizade com ninguém, eu agora não quero mais nenhum amor, eu vou ficar trancado dentro da minha casa e acabou. Vai ficar emparedado. Larga de ser trouxa. Sabe o que vai acontecer? Os anos vão passar, você vai ficar mais velho. Aí quando você decidir mudar, já é tarde demais, talvez. Então, dê oportunidade para conhecer pessoas, para ter experiências, né? Sim, isso aí. Os relacionamentos, eles fazem isso. Fazem a gente amadurecer. Verdade. Faz a gente viver novas experiências, viver novas emoções, é muito bom, até quando te dá raiva. Né? Às vezes você tem um relacionamento com um amigo ou até com um namorado que tem um momento que te dá uma certa raiva. Sim. Mas isso também é normal, você é um ser humano. São experiências que você vai adquirindo, né? Ao longo dos anos, você vai adquirindo. Agora, se você se fechar para a vida em si, por medo de sofrer, sofrendo por antecipação, você vai continuar sendo uma pessoa imatura, porque só essa decisão de não se envolver com ninguém, eu digo o seguinte, agora eu tiro a questão, né, do relacionamento amoroso e falo em questão de amizade, você ficar trancado dentro de casa, priorizar, né,
a Netflix, a Amazon Prime ou até mesmo o próprio YouTube e fazendo das pessoas virtuais ou até de personagens seus melhores amigos. Querido, você está se tolindo de viver. E isso, na verdade, é uma fantasia. Por quê, querido? Você, quando era criança, você se machucou. Tomou pedrada, alguns tomaram até pedrada na cabeça aí, tá? Outros tomaram pedrada no pé, e se cortaram, se feriram. Mas o que aconteceu, querido? Doeu no momento, sim, causou dor, mas o que aconteceu? Com o tempo, aquela ferida ela foi criando casca, foi cicatrizando e tal. E hoje, quando nós olhamos para os nossos corpos, o que tem a marca, mas não dói mais. Então, agora, para essa ferida no seu coração, na sua alma, parar de doer, você precisa viver novas aventuras. Você precisa viver novas experiências. Porque, afinal de contas, queridos, são as experiências que contam. Não é aquilo que você pode comprar, mas são as experiências. Eu já tive, queridos, muito ruim no hospital em 2020. Quando eu estava lá no hospital, eu não pensava em conta bancária, eu não pensava em obra que eu tinha que terminar aqui na minha casa, eu não pensava em carro, manutenção de carro. Sabe o que eu pensava? Eu pensava em estar com a minha esposa, com a minha família e também com os meus amigos. Então, nosso conselho aqui para terminar esse vídeo é: viva a vida, não tenha medo de viver experiência e não sofra por antecipação. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui. Te pedimos, como sempre, aquele favor, né? Se inscreva no canal, gente, compartilhe o vídeo com o maior número de pessoas que vocês puderem. E deixa aí o comentário aí, querido, o que você achou desse vídeo. E deixe também a sugestão de algum vídeo novo para nós, tá bom? Nós amamos ler os comentários de vocês. Então, tchau, tchau, querido. Gente. Beijo no coração.